Educast, o podcast do Colégio do Car. Today we'll talk about something super important, bilingual education. Why it matters and how can open doors to the world. E para esse episódio especial, a gente tem convidados que vivem o inglês na prática. Estão com a gente a professora Isabela, a Franciele e o Ryan. Welcome to Educast and thank you for being here with us. Para começar, queremos que vocês se apresentem e contem um pouquinho sobre vocês. Quem são, onde moram e como o inglês faz parte da vida de vocês. Sou Franciele, moro nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Eu sou terapeuta, psicóloga que se fala aqui. E o inglês faz parte da minha vida todo dia, né? Porque eu moro num lugar onde não tem muito brasileiro. Então, no serviço, indo pra loja, indo fazer compras, sempre o inglês. Meu nome é Isabelle, eu sou professora de inglês básico e IPS aqui do Colégio do Car, e o inglês faz parte do meu dia a dia. My name is Ryan. I'm Fran's husband. I grew up in the States, so English is my main language. It's all I really know. I know a little bit of Portuguese, and then I'm a videographer back home. That's amazing. It's so cool to see how English connects people from different places. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como o ensino bilíngue pode transformar a vida das pessoas e abrir novas oportunidades. Professora Isabela e Franciele, vocês duas tiveram a oportunidade de viver o inglês na prática nos Estados Unidos, quando moraram nos Estados Unidos. Contem pra gente como foi essa experiência, o que mais marcou vocês e as dificuldades. Pra ser sincera, dificuldade no inglês, eu acho que eu nunca enfrentei. Porque como eu fui alfabetizada nos dois idiomas, praticamente ao mesmo tempo, os dois idiomas viraram parte de mim. Agora, a dificuldade, quem passou, na verdade, foi a mamãe e o papai, que estavam aprendendo inglês. Então, pra mim, desde pequena, eu sempre fui traduzindo pra eles e ajudando eles com papéis ou qualquer coisa que eles precisavam em inglês. Então, pra mim, dificuldade em si, eu nunca passei na pele. Eu tive muita dificuldade quando eu cheguei lá em 2021, por causa que a minha irmã já não morava aqui no Brasil mais, e o inglês com a minha mãe e com meu pai é bem pouco, que a gente conversa dentro de casa, mas a gente conversa. E eu cheguei lá e arrumei serviço em uma escola, todas as escolas públicas de John Branch, eu trabalhava nelas. E no meu primeiro dia de serviço, eu cheguei pra minha irmã e falei, eu não vou conseguir trabalhar nessa escola. Aí a minha irmã falou a mesma frase que a minha mãe sempre fala com a gente, quem tem boca vai a Roma. E o meu primeiro mês lá nos Estados Unidos, pelo fato de... Eu fui alfabetizada lá, mas eu fui mais alfabetizada aqui do que lá. Aí eu fiz o primeiro ano aqui, e eu cheguei lá, no segundo dia, como diz o papai, eu coloquei o chapéu e fui. Enfrentei muita dificuldade, muita gente falou, o que você tá fazendo aqui, que você não sabe falar o inglês direito, só que depois de um mês eu consegui falar, que é prática, inglês é sempre prática. Vocês têm alguma curiosidade divertida para compartilhar com a gente? A Isabela, quando a gente morava aqui no Brasil, a gente foi visitar os Estados Unidos. A gente ficou acho que um mês lá, 3 semanas, não sei. A Isabela era muito novinha, eu tava com 14 anos, a Isabela tava com 7. O inglês da Isabela já tinha sumido. Ela não falava muito inglês. Mas o que ela falava, ela usou, infelizmente, pra fazer a gente passar vergonha. Tinha um anão tinha um anão lá no shopping, né, no mall. E tava na época do Natal, vou deixar isso bem claro. Era a época do Natal. Era, eu acho, uns 3 dias depois do Natal. Isabel tinha ganhado um presente que ela não queria. Aí ela falou assim, look, Santa's elf! Tell him he got my present wrong. Eu falei, olha o elfo do Papai Noel, fala pra ele que ele não trouxe o presente certo pra mim. E eu gritei isso. E o anãozinho escutou, gente. Ele olhou pra gente numa raiva. Olhou assim. Isabel falava muito pouco inglês, mas o que ela falou, ela usou pra... Franciele, você ainda vive lá. Então, como é o dia a dia em um país onde se fala inglês o tempo todo? Vocês acabam misturando os idiomas em casa? Em casa eu misturo, mas assim, eu falo com o Ryan em português, mas é quando eu tô com raiva. Então, o meu dia a dia mesmo é simplesmente o inglês.
Agora, para pensar, muitas vezes eu penso em português. Já teve várias vezes de eu misturar o inglês e o português, igual eu falar com o professor, fazer uma pergunta, ou senão, mesmo no meu serviço, eu tô falando com algum paciente, tem hora que eu faço, nossa, peraí, eu perdi a palavra em inglês, tá vindo pra mim só em português. Então, eu acabo misturando. Mas em casa mesmo a gente mistura só quando eu tô com raiva. E o Ryan entende tudo quando vocês falam português ou às vezes ele se perde? Ele entende a maioria. I understand a lot of it. Not everything, but Yeah, Olá. ele entende a maioria. Não tudo, mas de vez em quando ele se perde. Mas quando ele se perde também ele pergunta. Isabelle, quando você voltou para o Brasil, como foi essa adaptação? Foi difícil manter o mesmo nível de inglês? Foi um pouco, por causa que eu cheguei aqui e não tinha o inglês no grupo. E minha mãe teve que correr atrás de curso, porque o único desejo da minha mãe e do meu pai não era pra mim não esquecer o inglês. E ele já tava, assim, ó, desaparecido na minha vida. Aí ela colocou tudo em inglês lá em casa, a televisão, o meu telefone, o meu tablet, o telefone dela, no caso. Tudo em inglês pra mim não poder esquecer. Então, através de jogos e o cursinho que eu fiz lá em São Gotardo, me ajudou muito a manter o inglês. E naquela época, Tiros ainda não tinha um ensino avançado. Como foi para vocês ter que aprender tudo sem as opções de ensino? Pra mim foi mais fácil do que pra Isabel, porque eu já tava mais velha. Aí eu tinha minhas amizades nos Estados Unidos, eu tenho minhas primas da minha idade nos Estados Unidos, que eu só falo inglês com elas. Então, manter o inglês, ainda mais que lá em casa a gente tava só assistindo a televisão em inglês, pra mim foi bem mais fácil. Agora, quando chegava na hora da escola, que tinha aula de inglês, pra mim era um alívio, porque era um horário que eu não precisava nem pensar. Pra mim já foi mais difícil, porque, igual ela falou, a gente tinha a televisão em inglês e eu entendia tudo, só que eu não falava. Eu entendia tudo e não falava nada. Aí minha mãe levava a gente pro São Gotardo uma vez a semana pra gente poder fazer cursinho. Eu fazia de inglês e ela de italiano. Só que o inglês foi voltar pra mim naturalmente a partir dos meus 14 anos que ele foi voltar. E hoje isso mudou bastante, né? O Colégio do CAR trouxe uma estrutura que antes não existia. É muito legal ver como nossa escola está formando alunos preparados para o mundo, sem precisar sair de Tiros para isso. Franciela, se você pudesse destacar um diferencial do Colégio do CAR, o que diria para os pais que estão voltando ao Brasil ou buscando uma escola que valorize o inglês? Olha, eu achei o Colégio do CAR muito bom pelo fato de que começa tão cedo o inglês. Qualquer idioma, na verdade, é muito difícil de desenvolver depois que a gente já está mais velho. Então, começando desde bebezinho, as portas abrem de um jeito que a gente nem imagina. Então, ver esse crescimento da criança, da pessoa no inglês desde pequena até mais velha no ensino, vai desenvolver muito mais no colégio assim do que começando já mais velho. Você ainda mora nos Estados Unidos e acompanha de perto o sistema educacional de lá. Uhum. O que mais chama a atenção nas escolas americanas quando o assunto é aprendizado de idiomas? Nos Estados Unidos, cada escola faz um pouco diferente. Mas lá o aprendizado começa um pouco mais cedo do que aqui. Porque lá começa na 4ª série. A gente escolhe qual idioma que a gente quer aprender. Na minha escola, ou era italiano, ou era francês, ou espanhol. Aí cada um escolhe o seu. Então lá começa um pouco mais cedo do que aqui. E olhando daqui, como você vê o Colégio do CAR se aproximando desse padrão de ensino internacional? O Colégio do CAR está destacando a prática do inglês. Lá nos Estados Unidos, quando a gente está aprendendo outro idioma, é muito comum a professora falar assim, aqui dentro dessa sala é só o espanhol, só o francês, só o italiano. E o Colégio do CAR está fazendo exatamente isso, porque língua é na prática que a gente aprende. Então é uma diferença enorme. Você acha que, para quem volta para o Brasil depois de morar fora, encontrar uma escola bilíngue faz toda a diferença na adaptação das crianças? Com certeza, faz toda a diferença. Porque, igual eu falei, o mais importante é a prática. E aqui tem isso. A Isabelle perdeu o inglês dela quando ela chegou porque não havia prática. A gente praticava em casa só nós duas, mas mesmo assim, quando a gente foi ficando aqui mais tempo, a gente foi falando mais português. Então, tendo um colégio bilíngue
que destaca a prática, faz toda a diferença para a criança. And Ryan, what do you think was the most interesting or different thing you haven't seen in schools in Brazil? Well, I mean, this is my first time in a school in Brazil, but from what I've heard and things that I've seen, is that like you guys have different school schedules. Yeah. So like sometimes it's like in the morning, or sometimes it's just at night, or like in the afternoon, or it's like broken up throughout the day, which is interesting because in the States it's more like you go in the morning and you go until the afternoon. And it's just one long straight session. It's not broken up. So I think that's pretty different. It's very different. Ryan, e se você comparar o jeito que as crianças aqui aprendem inglês no Brasil e o jeito que os americanos aprendem outras línguas, o que você acha de mais diferente? I think I got some of that. Okay. So she's asking what's most different about the way they teach English in Yeah. Brazil versus other Yeah. language. You got it. So like here, I think English is taken more seriously, which is a good thing. From my experience, like when I was learning a different language in the States, it was like Spanish, but it's not taken seriously at all. You take it for like a year or two, and then it kind of falls off. There's no tests to make sure that like the students are learning Yeah. the language and making sure that they're proficient in it year over year. Nos Estados Unidos, nem todo mundo fala outra língua além do inglês, né? Como você vê essa cultura, essa diferença cultural e o fato de que, no Brasil, muita gente quer e valoriza aprender inglês desde cedo? Nos Estados Unidos não fala muito outro idioma, né? Então quem fala 2 ou mais idiomas é destacado, ainda mais para achar serviço. Abre muitas portas. E na convivência de vocês dois, o inglês e o português se misturam no dia a dia? Vocês costumam confundir palavras uns com os outros? Eu confundo muita palavra. De vez em quando sai metade em inglês, metade em português. Mas eu falo mais em português com ele quando eu tô fazendo raiva nele, ou quando eu tô com raiva. E ele só fala português quando ele tá querendo me fazer raiva. Aí sai. It is funny. Ryan, o que você acha mais desafiador no português? E o que mais gosta na cultura brasileira? I lost some of that. It's okay. What is most challenging about speaking Portuguese, and what do you like about the Brazilian culture? I definitely like the food, the Brazilian culture. Of course. The food is a must. What's difficult with Portuguese is sometimes like things aren't spoken as literally as in English. So like an example would be to like turn off the light. You guys say close the light sometimes versus like turn off. Or is that the Portuguese? That's the Portuguese from Portugal. Ele misturou o português do Brasil com o português de Portugal, porque ele é português. Mas é a That's another mesma thing coisa de that falar teaches me assim, too. o So you portão can say- dormiu aberto. The Yeah. gate slept open. Mm-hmm. So yeah, he's Yeah. trying to say that. Yeah. Okay. E Franciele, o que o inglês te trouxe de mais valioso, tanto pessoalmente como profissionalmente? O inglês sempre foi parte de mim, né? Sempre fez parte de quem eu sou, mas o que me trouxe de mais valioso, eu vou falar que é meu esposo, né? Porque se eu não fosse americana, se eu não falasse inglês, não morasse nos Estados Unidos, eu não teria conhecido ele. Já faz muito tempo que a gente tá junto. Agora, no profissional, meus estudos. Porque eu amei meus estudos nos Estados Unidos e é outra coisa que, se eu não falasse o inglês, não teria como eu ter conquistado isso. Se você pudesse dar um conselho para quem é pai e mãe e quer investir no ensino bilíngue nos filhos, qual seria? Investe no ensino bilíngue dos filhos desde cedo, igual aqui no Colégio Educar, né? Porque é assim que a gente vai ver o desenvolvimento. Eu sou fluente nos dois porque eu aprendi os dois ao mesmo tempo. E isso muda a trajetória do inglês na vida da pessoa. E se você está gostando da nossa conversa, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar e ativar o sininho para ver os novos vídeos. Agora vamos entender um pouco mais sobre o processo de aprendizado, como o inglês se desenvolve desde a infância e quais são os benefícios de começar cedo. Agora é hora de conversar com o Ryan. Seja bem-vindo novamente. Ryan, estamos muito felizes por ter você aqui. Vamos começar com algo divertido. Qual foi a sua primeira impressão quando você conheceu a família Rodrigues? Minus them being crazy in certain ways, no.
They were really like open and loving, which was awesome. They were accepting, and like seeing how their lifestyle is different than like mine and my family's was pretty cool to see. But their family has like cool connections and interesting connections with each other, which is Different. Yeah. Yeah. Foi fácil entendê-los falando inglês ou teve alguns momentos engraçados no momento? Was it easy to understand them speaking English or Portuguese, or was there any difficult moments in the beginning? There were definitely difficult moments in the beginning, and there were some funny moments too, where like something would get like lost in translation. Yeah. So yeah, there was definitely some interesting moments there. E sobre o português, você começou a aprender com aulas, aplicativos ou foi com a Franciele? I was a lot with Fran, but I used Duolingo a lot, like the app on the phone. So there was a lot there, like that helped me learn it. You were also exposed to Portuguese pretty Yeah, early growing on, up. growing up. So it was somewhere there in your mind, and it just kind of helped it come out. Mm-hmm. Seja sincero, qual foi a palavra em português mais difícil para você dizer? There's a fruit. It's called like jabuticaba. Jabuticaba. Yeah, that word. That word's pretty hard. Ok. E como você se sente agora quando você vem pro Brasil? Você já se sente mais em casa ou às vezes você se sente meio deslocado? How do you feel when you come to Brazil? Do you feel at home, or do you feel a little lost sometimes? That's what I thought. Yeah, you stop second-guessing yourself. No, I feel at home. I've been here 10 or 11 years in a row, and her family is really like easygoing with making me feel comfortable and feel at home. So I feel right at home, minus like the language barrier. Which you're getting used to Slowly. slowly. Na sua opinião, qual que é a maior diferença cultural entre o Brasil e os Estados Unidos? I think the best thing about the Brazilian culture, again, is the food. So what's the biggest cultural difference between the I thought it was like US? the best thing in this culture and the best thing there. No, it's the biggest cultural difference. The biggest cultural difference, I'd probably say like I don't know all of Brazil, so I'm speaking for like this area versus like where I grew up. Like this area is a lot of agriculture and farming. Yeah. And so the culture here is very different from like New Jersey, where I grew up. Yeah. And like the way of life is really different. So I think that's interesting. E a gente já viu que você gosta muito da comida brasileira. E a gente queria saber qual que é a sua preferida. Picanha. Picanha. Agora estamos curiosos. Qual foi a situação mais engraçada ou confusa que você já viveu com brasileiros? I'm lost. What was the most confusing or most difficult situations you've lived with Brazilians? Like It was the funniest. you experienced, or the funniest? You can say the funniest. Well, when you were living with us and we were in the kitchen and I hit you with a towel, that was funny. Yeah, it was. It was. She was pissing me off, and so I got like a towel, upang, Fun. and On my butt. Yeah. Yeah. Subiu vergão desse tamanho. E mais uma. O que você mais gosta de fazer parte de uma família brasileira? what's the best part I like about the family? About being part of a Brazilian family. Again, the food. Só comida. It's gonna have to be the food, and again, like the welcoming me with like open arms. Yeah. Which is very Brazilian. Muito bom. Acho que todo mundo se identifica com essas situações. Aprender uma nova língua é mesmo cheio de momentos engraçados e inesquecíveis. E é sobre isso que torna o ensino bilíngue tão especial. Não é só gramática, é sobre conexão e conhecimentos culturais. Agora vamos entender com a professora Isabelle como esse aprendizado começa desde cedo e o quanto faz diferença começar o inglês desde criança. Teacher Isabelle, a gente ouve muito que quando mais cedo a criança começa a aprender um novo idioma, mais fácil é o processo. Isso é realmente verdade? Sim. A partir, é igual ela falou no começo do podcast, a janela da adaptação para outra língua, ela fecha praticamente aos 12 anos. Então, quanto mais cedo começar, melhor para poder aprender. É tudo adaptação.
E por que o cérebro das crianças parece aprender mais rápido quando o assunto é uma língua estrangeira? Por causa que a língua está em desenvolvimento. Igual eu falei, tudo adaptação. E aqui no Colégio do CAR, como esse processo acontece na prática? As aulas de inglês já começam desde os primeiros anos? Sim, aqui a aula de inglês começa lá no Maternal 2. Então eles têm cerca de 1 a 2 aninhos. Conta pra gente um pouquinho sobre o PS, porque ele se destaca tanto dos outros ensinos. O que eu mais achei que o PS destacou é o Fun Learning. É uma aprendizagem tão legal, porque ela traz vídeos, músicas, brincadeiras. A apostila tem brincadeira. Então eu acho que é as várias formas de aprendizagem que ele tem disponível para as faixas etárias. Tem alguma atividade ou dinâmica que as crianças amam e que você percebe que realmente ajuda no aprendizado? Sim, as músicas que a apostila entrega pra gente. Eles amam quando eu falo que hoje a gente vai aprender uma música nova. E como você faz para manter o interesse dos alunos mais velhos que já estão em outra fase? Eu mudo a dinâmica da aula. Então, de vez em quando eu vejo que eles estão muito apegados na apostila, a gente muda alguma coisa. Esse dia pra trás eu fiz um desafio lá no 8º ano. A primeira pessoa que falasse em português na minha aula não ia ganhar o prêmio. Então todo mundo deu a vida para falar só em inglês em 50 minutos. Então quando eu vejo que eles estão cansando da dinâmica da aula que eu sigo, eu sempre mudo alguma coisinha. A gente vê os alunos aqui falando inglês de forma natural, cantando, brincando, se divertindo. Esse é o segredo, transformar o aprendizado em algo leve. Sim, com certeza. Não ficar somente focado na aula. E falando nisso, tem algum aluno que você viu que tem um desenvolvimento maior, que conseguiu aprender mais? Sim, com certeza, tanto de manhã quanto de tarde. Por exemplo, o Vitor é um exemplo disso. O Vitor ele não falava inglês quando ele veio pra cá, e a partir do dia que a gente criou um laço entre aluno e professor, toda vez que eu passo lá no mercado, ele só fala inglês comigo dentro do mercado. E então, o Brian também, que ama gravar vídeos comigo aqui na escola falando inglês, ele foi um menino que super desenvolveu. Teacher, se você pudesse resumir em uma frase o que o inglês representa para as crianças de hoje, qual seria? Oportunidades. Demais, dá pra ver o brilho nos olhos de quem aprende e quem ensina. E no próximo bloco, a gente vai falar justamente sobre isso. Como o inglês pode ser vivido no dia a dia de um jeito leve, divertido e natural. Professora Isabela, a gente já falou bastante sobre os alunos do Colégio do CAR, mas e que não estuda aqui? Existe a possibilidade de fazer aulas de inglês mesmo sem ser aluno do colégio? Com certeza. Até porque eu tenho 2 alunos que não estudam aqui e eles fazem cursinho de inglês comigo. E como funcionam essas aulas? São turmas separadas? São os mesmos métodos? Sim, são os mesmos métodos e sim, são turmas separados. Os alunos têm um período de 50 minutos comigo no individual. Então, um aluno por vez. E quem pode participar? Só crianças ou também tem vagas para adolescentes e adultos? Por enquanto, o ano 2025, as vagas são apenas para crianças e adolescentes. Mas os nossos planos para o ano de 2026 é abrir uma turma para adultos, porque a demanda esse ano foi muito alta. E isso é incrível, porque abre portas para muita gente de fora poder ter acesso a esse ensino. Com certeza. E o mais interessante é que o método do Colégio do CAR é dinâmico, né? Não é aquele inglês engessado, cheio de gramática e tradução. É vivência real. Teacher, o que mais te motiva em ver as pessoas do colégio procurando essas aulas? O que esse interesse mostra para você? Que as pessoas querem uma mudança de vida, por causa que o inglês ele abre portas para o futuro de muitas pessoas. Por exemplo, eu tenho um monte de colegas da mesma idade que eu, que aqui do Brasil conseguiram um serviço americano e é pago em dólares pelo fato de falar o inglês. Então, pra mim, eu fico muito feliz as pessoas quererem uma mudança de vida. Chegamos ao fim do nosso episódio. E antes de encerrar, a gente preparou um desafio bem especial. Cada um vai dizer a frase curta em inglês, What does English mean to you? O que o inglês significa para você?
For me, English means opportunity. It can open doors and help us dream bigger. To me, English is a way of life. It's my everyday, all the time. To me, same thing. English is all I've ever known. So English to me is my way of life, and it's everything. As they said, English is open doors and opportunities. So if you want that for your child, bring them to Colégio do Carmo. So beautiful. It's amazing to see how one language can mean so many different things. Exatamente isso que o ensino bilíngue faz. Une pessoas, culturas e histórias. Thank you for listening to Educast. And remember, learning English is learning to dream in another language. Bye.